Graça e paz, irmãos. Reverendo Carlos Lima, pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Fontinha, uma igreja que ama você e convida também você e a sua igreja para que nós possamos desfrutar destes momentos de culto, de edificação, de oração. Por isso, então, querido, curve a sua cabeça, vamos falar com Deus nesse momento, pedindo orientação e pedindo a sua presença neste trabalho e em nossas vidas. Querido e amado Deus, louvado e bendito seja o teu nome. Nós que somos teus servos, Pai, agora te suplicamos a tua presença, a tua direção neste trabalho. Pai, que haja edificação na tua palavra, que haja conforto em nossos corações. Seja conosco, seja com as nossas famílias. Nós assim oramos, em o nome do Senhor Jesus, na força e consolação do Espírito Santo. Amém. Amém, querido irmão. A palavra do Senhor, lá em 2 a Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17, nos fala sobre as Escrituras, sobre a sua inspiração, mas sobre o permanecer diante da vontade e da presença de Deus de modo claro e definitivo. Vamos ler essa passagem, nos preparando para esse trabalho que vamos ter? 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estaremos, então, recebendo a palavra de Deus, o estudo dela, da nossa confissão de fé de Westminster. Vamos ter antes uma mensagem musical para a nossa inspiração e edificação. Até lá, então. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai.
Iniciando então o nosso estudo no breve catecismo, pergunta 86, o dom da fé. Estamos aqui nesse estudo querendo desvendar a profundidade da fé, mas principalmente daquela fé que é salvadora. E a pergunta 86 nos indaga: o que é fé em Jesus Cristo? E a resposta é: fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora, pela qual o recebemos, confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido no Evangelho. Graças a Deus, né, irmãos? Mas não obstante a isso, esta fé que temos no nosso coração, nós podemos identificar também vários tipos gerais de fé e podem ser assim agrupados: fé racional, fé psicológica, fé carismática e no final fé salvadora. O que vem a ser então essa fé racional? Fé racional é uma fé que é baseada na razão, no conhecimento, na comprovação e na experiência própria ou alheia, que nos leva a uma crença, a uma aceitação. Ou seja, é toda ela provinda da razão, do entendimento. Mas, veja bem, essa fé, ela primeiro quer testar a credibilidade de um fato, de uma pessoa, para depois meramente crer. Por exemplo, para você entender o que eu estou dizendo, você sabe que um avião voa e você também sabe que ele é conduzido por aviadores experientes, capazes, e que no decorrer do tempo ele tem transportado milhares e milhares de pessoas. Pois bem, essas informações podem produzir em você esse tipo de fé, essa convicção de que um avião, o transporte aéreo, é um transporte confiável. Há pessoas que creem racionalmente em Deus, no Deus Trino, creem na Bíblia, na salvação de Jesus, mas por puro e mero assentimento mental. Eles creem na mente, cognitivamente, mas não se deixam conduzir pelas verdades que intelectualmente conhecem e mentalmente reconhecem. Ou seja, creem na teoria, porém na prática não colocam em prática todos esses ensinamentos, não vivem a fé. Ou seja, são pessoas que creem, mas não vivem essas verdades. Ou seja, eles nunca passam pela conversão, pela mudança. E por isso, então, irmãos, esse tipo de fé não nos leva à salvação. Seremos, no máximo, bons homens de negócio, da sociedade, cidadãos, pais, filhos, bons trabalhadores, mas quanto à salvação, esse tipo de fé não nos leva a nada. Em segundo lugar, nós temos aquilo que falamos sobre fé psicológica. E ela tem dois princípios. O primeiro é de uma estrita confiança, em que aquele paciente, né, que está passivo na situação, ele crê, por exemplo, no seu médico e nele confia, por exemplo. E isso então é dar um primeiro passo na direção da cura. O ser humano, na verdade, tem necessidade psicológica de confiar em alguém, em alguma coisa. Então essa confiança, ela existe como um resultado da crença. Isso então é a primeira parte, o princípio da fé psicológica. Mas tem o segundo passo, que é analisável friamente para todos nós, que é o da indução emocional.
Uma pessoa, olha bem o que eu estou dizendo, pode exercer influência sobre outra pessoa e pode operar nelas, inclusive sendo do homem, sendo principalmente da parte psicológica, e um milagre de natureza psíquica. A pessoa fala: eu estou curado, eu venci a minha depressão, eu venci a minha cura, mas tudo isso foi talvez vencido psicologicamente. Inclusive, irmãos, psicoses com patologias neurológicas e psicofísicas, isso aí podem ser curado, pode ser tratado, porque é introjetado no nosso sistema psicológico alguns indícios e estímulos. Então podemos psicologicamente ter esta melhora. Mas como ação contrária, também há um poder inibidor na nossa racionalidade, causado também por pessoas, que o fanatizador ou o líder religioso pode produzir. Então a massa mística se deixa escravizar por essas pessoas que muitas vezes não têm escrúpulos. Aí pedem dinheiro, aí implicam outras curas, aí psicologicamente usam princípios para hipnotizar as pessoas têm reações e muitas vezes se diz que é o diabo, mas na realidade é mera influência mental, emocional nessas pessoas. Enfim, é a falta de escrúpulos de pessoas que usam a fé psicológica para arrastar pessoas. Queremos também dizer da fé psicológica que ela também não nos leva a Deus, mas leva as pessoas no misticismo a acreditar em falsas promessas e muitas vezes em heresias. Em terceiro lugar, nós temos aquilo que chamamos de fé carismática. Esta sim é um dom de Deus que é comunicado pela revelação da Bíblia. E também esta fé, ela é apropriada por aquele que é regenerado por Deus mediante a iluminação e testemunho interno, lá dentro do coração do Espírito Santo, que diz: olha, você é filho de Deus, você tem que mudar, você tem que tomar atitude. É um carisma vindo do Espírito Santo. Pode ser um carisma individual, conforme está narrando lá 1 Coríntios 12:9, que Paulo afirma que nem todos os crentes possuem, por exemplo, esse dom, esse carisma de tratar com as pessoas, de remover obstáculos e problemas individuais e comunitários. É um dom, é uma vocação. E essas pessoas, então, seriam aquelas que expulsam, expelem os demônios, têm essa característica e têm esse poder e força. Mas ainda em segundo lugar, irmãos, essa fé carismática tem o carisma da convicção e certeza que o Espírito Santo coloca em nosso coração, de que existe um Deus e que ele agiu redentoramente nas nossas vidas, dando Cristo Jesus para morrer lá na cruz, cumprindo as suas promessas. E também essa certeza de salvação é dada por meio do convencimento para a vida eterna e para a eterna filiação, onde é operado em nós pelo Espírito Santo essa fé. E então nós em cada eleito vemos isso, conforme Romanos 8,15 nos fala. O crente sabe que Deus é quem opera tudo isso, todo esse poder carismático. Nós somos salvos e agimos como tais, mas é pela misericórdia de Deus, pelas nossas deliberações e os atos de vontade que temos, que agimos diante de Deus. Esses atos, eles não nos dão a certeza da salvação e não nos proporcionam a salvação, mas simples e meramente é o poder de Cristo, é o carisma de Cristo, é o sangue de Cristo derramado lá na cruz. E por último nós temos o carisma
da fé salvadora. Nós em Efésios 2,8 temos a declaração de Paulo: pela graça sois salvo mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Lá em Romanos 5, verso 1 e 2, também Paulo nos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Ou seja, irmãos, é a fé salvadora. Primeiro, o carisma nos revela a Cristo, essa fé carismática, e ela é produzida em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos fala que somos filhos de Deus. E a fé salvadora é a apropriação desse carisma em nosso coração. Então, irmãos, não existe um regenerado sequer sem o dom da fé salvadora. Ela habilita os eleitos para ouvir, para compreender, para aceitar, para incorporar e praticar a mensagem redentora e receber Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Mas aquele que nós chamamos de réprobo de Deus, que são reprovados por Deus, eles não são agraciados por Ele com esse misterioso, porque é mistério, mas também maravilhoso dom da fé salvadora. E por isso o autor dos Hebreus fala: sem fé é impossível agradar a Deus. É um dom que Deus coloca no nosso coração. Está bem, irmãos e irmãs? Gostaria que você respondesse a nossa avaliação. O que é a fé racional? Pergunta 1. Pergunta 2. O que é a fé salvadora? Para você responder a cada um, podendo até fazer distinções entre elas. Tá bom, querido e querida? Nós vamos ficar por aqui e vamos passar, então, agora a nossa reunião de oração. Amém. Estamos finalizando esse trabalho, irmãos, com oração, colocando a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja nas mãos do Senhor, colocando a Igreja Nacional, o nosso presbitério, o nosso sínodo, o nosso Supremo Concílio, o nosso seminário nas mãos do Senhor. É momento de você orar, de você buscar, de colocar diante de Deus suas dúvidas, suas questões, sua família. Chegue-se próximo a esse aparelho. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Oremos então. Querido Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor Deus, da oração, que colocamos a nossa vida na Tua presença, Senhor. Primeiramente, queremos pedir pelas nossas vidas, Pai, para que possamos dar testemunho, para que possamos viver à altura do chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Oramos por nossa família, por nossos queridos, para os nossos familiares e amigos, por aqueles que sempre pedem oração, Senhor Deus. Levanta, Senhor Deus, o aflito, o cativo, o que está lutando por vícios, aquele que tem problema dentro do seu próprio lar. Ó Senhor Deus, dá força àquele que está sem nenhum vigor, restaura o caminho daquele que está longe do Senhor. Ó Senhor, tenha misericórdia do teu povo, da tua igreja. Nós colocamos diante do Senhor o nosso Supremo Concílio, os concílios da IPB, suas autarquias, suas secretarias. Colocamos todos os sínodos, em particular o nosso Sínodo Guanabara, o nosso presbitério de Bento Ribeiro e todos os outros presbitérios. Colocamos o Seminário Presbiteriano do Rio nas tuas mãos, em particular também a Igreja Presbiteriana de Fontinha, Senhor Deus. Seja com essa igreja, com as suas dúvidas, com os seus problemas, Pai. Ó Senhor, desperta a nossa membresia, Senhor. Dá forças àqueles que estão cansados, Pai. Seja, Senhor Deus, com aqueles que estão tristes e vitimados pelas perdas da vida, Pai. Ó Senhor, que nesse momento de pandemia
possamos ter forças pessoais e espirituais para lutar, para vencer. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos na força e consolação do Espírito Santo, nos estabelecemos. Amém. Receba, irmão, agora a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, com todo o povo do Senhor agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Querido, um final de noite abençoado, um dia abençoado, até domingo, se assim Deus permitir. Fique na paz de Cristo, um abraço para você, para a sua família, que o Espírito Santo esteja aí com você, na sua casa, nos seus negócios, com os seus familiares, na sua vida. Amém.